Olá, alunos! Voltamos com a resolução de mais uma questão de informática. Agora vamos falar de uma questão sobre segurança e sobre navegação na internet. Para utilizar a internet de forma segura, um colaborador da Eletrosul deve, letra A, habilitar as opções que permitem abrir ou executar automaticamente arquivos ou programas anexados às mensagens. Não, é o contrário disso. Para manter o sistema mais seguro, principalmente em relação ao acesso às mensagens de e-mail, o usuário não pode permitir que os anexos que venham com essas mensagens de e-mail sejam executados automaticamente. E por que não? Porque se esse anexo tiver um vírus de computador e o anexo for executado automaticamente, ele pode executar o vírus também. Então, quando ele diz na letra A, habilitar as opções que permitem abrir ou executar automaticamente arquivos ou programas anexados às mensagens, não, isso não é uma atitude de segurança. Uma atitude de segurança é justamente o contrário. Quando eu recebo uma mensagem de e-mail, eu não posso permitir que o sistema de e-mail execute ou abra automaticamente os anexos. Porque se eu permitir isso e esse anexo tiver um vírus de computador, ele vai estar executando o vírus de computador também. Então eu tenho que primeiro verificar se aquela mensagem de e-mail é uma mensagem de uma fonte confiável, e aí sim, verificando isso, aí eu vou executar aquele anexo. Mas se eu não sei se é de uma fonte confiável, eu não posso deixar o sistema de e-mail automaticamente executar aqueles arquivos em anexo. Portanto, letra A é incorreta para a segurança. Letra B. Evitar usar criptografia para a conexão entre o leitor de e-mails e o servidor de e-mail do provedor. Não. Observa, quando a gente pensa em segurança, o principal elemento dessa questão é a segurança. Quando eu quero aumentar o nível de segurança, eu tenho que criptografar os dados. E a letra B disse evitar usar criptografia. Não, para a segurança se recomenda usar criptografia nas conexões, principalmente no envio e recebimento de transações eletrônicas, mensagens ou ainda tráfego de dados entre uma rede. O ideal é que esses dados estejam criptografados, porque isso garante o sigilo e garante a confidencialidade da informação. Então, se o desejo é aumentar a segurança, o ideal é criptografar, e a letra B disse evitar criptografia. Letra C. Configurar opções de recuperação de senha fornecendo o endereço de e-mail corporativo e nunca fornecer o seu número de telefone celular. Observa que interessante a letra C. Disse que é um elemento de segurança configurar opções de recuperação de senha fornecendo o endereço de e-mail corporativo e nunca fornecer seu número de telefone celular. Aí vamos pensar. A ideia de recuperar uma senha é algo pessoal. O ideal é que, se tu quer recuperar uma senha, por exemplo, de um sistema de e-mail, que tu dê um outro endereço de e-mail, de preferência um e-mail pessoal, que só aquele usuário tem acesso. Porque então a recuperação de senha vem para o teu e-mail pessoal. E não só isso, como ali diz assim, e nunca fornecer o seu número de telefone celular. Não, claro, pode fornecer para o método de recuperação para que seja enviado para ele. Então, errado ali a descrição da letra C. Depois a letra D, utilizar conexões seguras sempre que acessar o webmail e configurá-lo para que, por padrão, sempre seja utilizada a conexão segura HTTP SSL. Primeiro ponto aqui importante. Quando o usuário vai acessar um sistema de webmail, não é ele quem define se ele vai usar HTTP ou HTTPS. Não, é o provedor de e-mail que tem que oferecer acesso àquele sistema de webmail via HTTP, que não tem criptografia, ou via HTTPS, que tem criptografia. Então não é uma decisão do usuário, como descreveu a letra D, utilizar conexões seguras sempre que acessar o webmail e configurá-lo para que, por padrão, sempre seja utilizada a conexão segura HTTP SSL. Não é o usuário que define isso. Quem vai definir como o usuário vai acessar aquele sistema webmail é o provedor de e-mail, que vai ofertar o sistema webmail ou usando HTTP ou usando HTTPS. Agora, o ideal é que o usuário dê preferência para acessar sistemas webmail que usem HTTPS, porque isso aumenta o nível de segurança, porque as transações vão ser feitas de forma criptografada. Então, dizer que isso é uma decisão do usuário está errado. E outro detalhe também é que o protocolo é HTTPS, que significa justamente a ideia de HTTP e também o uso do SSL. Mas a ideia do protocolo em si é HTTPS, que usa SSL, usa TLS, entre outros sistemas para manter os dados criptografados.
Errado a letra D. Letra E. Evitar acessar o webmail em computadores de terceiros. É verdade. O ideal para a segurança é evitar acessar o teu sistema webmail em computadores de terceiros. Vai que fiquem alguns resquícios do teu acesso e aquela pessoa que usa aquele computador, aquele terceiro, possa acessar o teu webmail. Então, evitar acessar o webmail em computadores de terceiros é uma atitude de segurança. Depois a letra E continua. E, caso seja realmente necessário, ativar o modo de navegação anônima. Correto, porque quando a gente acessa com o modo de navegação anônima dos navegadores, como o caso do Google Chrome, ou a navegação in private do Internet Explorer, ou a navegação privativa do Mozilla Firefox, quer dizer, acessar de forma privativa ou com a navegação anônima, é acessar aquela página da web sem que fiquem armazenados naquele computador informações como o histórico, sem que fiquem armazenados cookies indicando aquele acesso, sem que fiquem armazenadas informações como nome de usuário e senha para serem completados automaticamente. Então o ideal é que se tu tem que acessar o teu sistema webmail usando um computador de um terceiro, de uma outra pessoa, acessa através da navegação anônima do Google Chrome, a janela anônima, ou da navegação in private do Internet Explorer, ou da janela privativa do Mozilla Firefox. Até vamos fazer isso aqui na prática, quer ver? Observa comigo, ó. Está ali o meu Google Chrome, meu navegador. Vou clicar no botão que me permite personalizar e controlar o Google Chrome, que são esse menu que se abre com várias opções, e uma das opções é nova janela anônima, da tecla de atalho Ctrl+Shift+N. Quando o usuário clica em nova janela anônima, percebe que surge uma outra janela, que é a janela anônima, e o próprio Google Chrome diz o seguinte: você entrou no modo de navegação anônima. Quando você está no modo invisível, as páginas que você visita não aparecem no seu histórico de navegação, nem armazenam arquivos cookies. Mas os downloads, claro, esses vão ser armazenados. Mas é interessante que navegar de forma anônima significa acessar uma página da web sem que ela fique marcada no histórico daquele computador, sem que fiquem arquivos de internet temporários indicando que tu acessou e sem que fiquem cookies indicando aquele teu acesso. Então, se o usuário tem que acessar o sistema webmail através de um computador de um terceiro, o ideal é que ele acesse esse sistema webmail usando a navegação anônima aqui do Google Chrome, e se for de outros navegadores, aí depende de cada navegador o nome desse recurso. Por exemplo, no caso do Internet Explorer é a navegação in private. No caso do Mozilla Firefox é a janela privativa, mas basicamente é o mesmo recurso. Então, nesse caso aqui, para aumentar a segurança, o ideal é a letra E de Equador mesmo. Se tem que acessar o e-mail com um computador de terceiro, ativa a navegação anônima. E de Equador a resposta correta para essa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bom...